Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amados, Cornélio e todos aqueles que ali estavam, não somente foram salvos naquele dia, mas foram batizados, cheios do poder do Espírito Santo de Deus naquela noite. Aleluia! Deus visitou a vida de Cornélio e todos que ali estavam, não somente com a salvação, mas com o poder do seu Espírito Santo sobre aquelas vidas. Olha que coisa maravilhosa, pastor. Aquele homem que tinha vida devocional com Deus, aquele homem que vivia uma vida solitária, aquele homem que vivia uma vida solidária, uma vida de amor, uma vida temente a Deus. A Bíblia diz que ele não somente foi salvo, mas ele experimentou o que Pedro e que aqueles discípulos experimentaram no dia de Pentecoste, o poder do Espírito Santo de Deus sobre os seus corações. Aleluia. A Bíblia diz que caiu o Espírito Santo de Deus sobre toda aquela casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cornélio era um homem, amados, que tinha todas essas qualidades como nós acabamos de dizer. E ele passou a ter uma experiência ao Senhor. E a conclusão que eu chego nessa noite da vida de Cornélio é a conclusão da vida de Jó. Porque por fim ele verdadeiramente conheceu ao Senhor. E a Bíblia diz em Jó 42, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Ele conhecia a Deus de ouvir falar. Cornélio conhecia a Deus das histórias que o povo contava do povo de Israel, do que fez por Israel. Mas agora, naquele instante ali, com Pedro ali presente, com toda a sua família, com seus parentes, os seus amigos, ele pôde verdadeiramente contemplar ao Deus que ele estava servindo e não sabia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa vida, que a minha vida, que a sua vida, seja como a vida de Cornélio. Um homem que não conhecia o verdadeiro Deus de Israel, mas tinha vida devocional com o Deus de Israel. Ele não sabia a quem ele estava servindo, mas ele tinha vida devocional. Ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo estava dentro dos princípios da palavra de Deus. Ser um homem solidário, ser um homem que fazia a obra. Sabe por quê? Porque a obra está intimamente ligada com a fé. A obra sem fé é morta, e a fé sem a obra é morta. Então ele estava intimamente ligado com isso. Ele tinha um temor ao Deus de Israel, apesar de não conhecer na sua essência o Deus de Israel, mas ele tinha temor ao Deus de Israel. Mas agora, naquele dia, ele não só estava experimentando isso, como ele estava experimentando a unção do Espírito Santo de Deus que caiu sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que nessa noite, você que está aqui, você possa ter uma vida como a de Cornélio. Vida devocional, vida de temor a Deus, glória a Deus, vida solidária e amorosa. Não viver uma vida religiosa, amados. Muitos estão dentro da igreja, como eu acabei de dizer, e vivem uma vida religiosa. Deus não quer que nós vivamos uma vida religiosa, mas Ele quer que nós vivamos uma vida de verdade, uma vida abundante na sua presença, verdadeiramente experimentando o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não tenha medo. Sirva ao Senhor sem medo. A Bíblia diz aqui, Cornélio não tinha medo. Ele não tinha medo da corte italiana, ele não tinha medo dos italianos, ele não tinha medo do seu superior, ele não tinha medo de ninguém, do que poderiam dizer. Ele não provavelmente tinha boatos dizendo lá na corte: Cornélio anda todo dia de joelhos dobrados, como os judeus, orando. Cornélio faz isso, Cornélio faz aquilo. Cornélio está vivendo uma vida como se fosse judeu. Ele não tinha medo disso. Ele não tinha medo de perder o cargo. Ele não tinha medo de ser preso. Ele simplesmente buscou ao Senhor. E foi por buscar a Deus que Deus viu a fome e a sede da sua alma, do seu coração. E Deus enviou o anjo para falar com ele. Glória a Deus. Deus conhece a fome do teu coração. Deus conhece a sede do teu coração, da tua alma. Deus sabe o que você precisa, do que você quer. Tamanha é a tua fome, tamanha é a tua sede, será o teu Deus. Amém? Se você tem sede e fome de Deus a cada dia, como eu disse a você, adoração não é só aqui neste lugar. Adoração é 24 horas da nossa vida, porque é estilo de vida. Adoração é estilo de vida, irmãos. Ter medo, queridos, significa fugir de alguma coisa. E Deus não quer que fujamos das coisas. Ele quer que confrontemos as coisas, sabendo que o que Ele prometeu,
Ele está conosco e nunca nos deixará, nem nos vai abandonar. Então que nesse dia, nesta semana, você decida confiar mais no Senhor, a sua vida, ter mais fome dele, ter mais sede dele, abandonar a religiosidade e viver uma vida abundante, a vida que Deus te prometeu, vida em abundância. Amém, amados? Amém. Quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Não posso encerrar essa mensagem sem saber se tem alguém aqui nessa noite que deseja ter um encontro com o Senhor Deus, como fez Cornélio. Você que está aqui nessa noite deseja ter um encontro com o Senhor Jesus, você deseja voltar para a casa do Pai, talvez você está afastado dos caminhos, talvez você se afastou dos caminhos e você deseja retornar à casa do Pai, talvez você fez como um filho pródigo e deseja voltar para a casa do Pai, ou você quer entregar a sua vida para Jesus, para que Ele mude a sua vida, para que Ele quebre toda a religiosidade da sua vida, para que Ele quebre tudo aquilo que você acha que é direito, mas que você precisa ter um encontro com Deus como Cornélio teve. Se você deseja fazer isso nessa noite, eu quero te convidar a erguer a sua mão direita comigo e nós vamos orar por você. Alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos, deseja nessa noite voltar para Jesus, ou quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, está cansado da vida que você está vivendo, uma vida religiosa, e quer viver uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida abundante com o Senhor. Se você deseja fazer isso, levante sua mão direita, nós vamos orar por você em nome do Senhor Jesus. E Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar o seu lar, Deus vai visitar a sua vida e vai transformar você de uma maneira sobrenatural, como Ele transformou a vida de Cornélio. Amém. Alguém aqui nessa noite deseja fazer isso? Quero convidar você a levantar a sua mão direita e nós vamos orar por você.